um ao outro, o que seria de nós sem você que está aí nos prestigiando? E para nós é a mesma coisa, você é o principal motivo do nosso trabalho, então muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos até 8 da noite com o nosso Expediente Futebol. Num dia muito importante para o futebol brasileiro, até porque uma das mais relevantes e importantes equipes que fazem a história rica do futebol do Brasil está completando hoje 111 anos. Então eu peço a gentileza ao nosso Evaldinho, nosso operador de som, para colocar o hino do glorioso Esporte Clube Internacional. É isso aí! Glória do desporto nacional, um gigante do nosso futebol, né? Linha de frente do futebol da América, o Colorado Gaúcho, 111 anos, parabéns a toda a comunidade colorada, a todos que se identificam, torcem, amam e fazem parte da história desse clube espetacular. Parabéns, Inter, 111 anos de vida e hoje como homenagem ao Internacional, aqui no Expediente Futebol, nós vamos fazer o seguinte, hein? Nossa equipe aqui vai montar o melhor 11 da história do Inter. O melhor Inter de todos os tempos. Nós vamos escolher aqui o melhor goleiro, melhores laterais, melhor dupla de zaga, meio campo, ataque. Nós vamos montar aqui o melhor Inter de todos os tempos numa homenagem ao Internacional. E hoje também tem um Duelo Fox, né, que já é uma tradição aqui nos canais Fox Sports. E o Duelo Fox hoje vai ser, como sempre, muito disputado e olha, vai pegar em cheio a galera do Mengão, a nação rubro-negra. Porque estamos falando de dois ídolos da torcida do Flamengo e, por consequência, aí, dois jogadores marcantes no futebol, gerações diferentes. Qual atacante você prefere? Você aí que está nos acompanhando. Adriano Imperador ou Gabigol? A enquete já está aqui no nosso Twitter, no meu Twitter, com o Twitter do Fox Sport Brasil. Nós já temos quase 2.000 votos e eu daqui a pouquinho dou a parcial. Você tem até o final do programa, às 8 da noite, para escolher. Qual atacante você prefere, hein? Adriano Imperador ou Gabigol? Para tudo! Pelo amor de Zico, que disputa é essa? E olha aí, ó, eles já estão na tela. Que de massa, hein? Ei, João Guilherme, como você está bem acompanhado, hein, João Guilherme? Olha o time aí, rapaz. Silva Júnior, o Furacão. Rodrigo Cassino, sempre dando show nas transmissões. Eugênio Leal, o Capitão América. E o nosso grande Abel Neto. Esse é o time que abre aqui o Expediente Futebol. Silva Júnior, prazer recebê-lo no nosso EF. Bem-vindo, Furacão. Um abraço, João, um abraço a todos os amigos, Eugênio, Cassino, Abel, a todos que nos acompanham. E você logo de cara nesse Expediente Futebol, modo casinha ativado, né, João? Lançando a braba, que enquete é essa? Isso. Pra gente, o Expediente desse sábado. Eu acho que vai dar assunto, hein, João? Rapaz, está equilibradíssimo aqui. No final do programa, será a última atração do programa, nós vamos votar aqui, hein? Cada um vai dar o seu voto. E aí, qual atacante você prefere entre esses dois grandes jogadores? Adriano Imperador ou Gabigol? Rodrigo Cassino, muito bem-vindo, Cassinão! Boa tarde, João, Silva Júnior, Eugênio, Abel, saudade de vocês, né, gente? Olha, eu já tenho meu voto aqui, pra mim é disparado. Eu não vou dar agora, obviamente, não vou revelar agora, mas eu tenho minha preferência e ela é absolutamente inegável, pelo menos na minha opinião. Tô curioso pra saber a opinião de vocês depois e também a opinião da galera. E tô já pensando aqui, matutando num 11 do Internacional. Tem muita gente boa, tem Manga, tem Tafarel, tem Mário Sérgio, tem Falcão, tem Batista, tem Figueiredo, tem Marinho Pérez. Olha, muita gente boa neste Internacional. Eu recebi uma notícia hoje triste, né? O Marinho Pérez está internado aqui em São Paulo e qualquer novidade a gente fala aqui no Expediente Futebol sobre a saúde do capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1974.
Notícia triste mesmo, Cassino. Vamos aí ficar atentos, né? Inclusive o Mário Pérez também com muita história no Internacional, né? Também passou pelo Internacional. Uma pena, realmente, essa notícia, que a gente possa trazer informações positivas sobre isso também. Eugênio Leal, o Capitão América. Tudo bem, Eugênio? Bem-vindo. Valeu, João. Um abraço para você, para os companheiros, para o Silva Júnior, para o Cassino, para o Abel e o pessoal que está acompanhando a gente em casa, em casinha, não é isso? Na casinha. Eu, assim como o Cassino, já tenho o meu voto e também concordo com ele. Acho que vai ser o mesmo, hein? Tem uma boa vantagem sobre o outro. Mas estamos aí para debater tudo aqui no Expediente. É isso aí, Abel Neto! Seja muito bem-vindo, Abelão! Boa tarde, João, amigos do Expediente Futebol, sempre bom estar com todos vocês, jogando em casa para falar muito de futebol. Já tá saindo fumaça aqui da minha cabeça, hein? Para pensar em grandes ídolos do Colorado, que coisa linda, tanta história, tantos títulos. Também nessa enquete que eu tenho certeza que está bombando já a nossa hashtag. Tamo junto, João! Estamos juntos, sim. Olha, muito equilibrada a nossa enquete. Daqui a pouquinho a parcial aqui, porque Gabigol está começando a viver um auge, né? E Adriano já não joga mais há alguns anos, mas tem uma história linda no futebol. Então tá muito, mas muito equilibrado. E para você que quer participar também e mandar o seu recado, hashtag Expediente Futebol, além da enquete, escolher o seu melhor internacional de todos os tempos, vamos citar aqui alguns nomes, entre tantos, dessa história rica de tantos jogadores, né, maravilhosos do Internacional. Manga, Luiz Carlos Vinck, Figueroa, Gamarra, Oreco, Falcão, Carpegiani, Rubem Paz, D'Alessandro, Valdomiro, Tesourinha, aí ó, tem mais, ó, Mauro Galvão, Marinho Pérez, que infelizmente está internado, Batista, Dunga, Chinesinho, Flávio Minuano, Fernandão, Rafael Sobis, Nilmar, e eu com certeza aqui na relação estarei esquecendo algum nome importante, né? Por exemplo, Mário Sérgio, querido, inesquecível Mário Sérgio, fez parte daquele timaço campeão invicto, único campeão invicto até hoje do Brasileirão, o Internacional, Alexandre Pato, né? Uma grande revelação aí, revelada pelo Inter, Gato Fernandes, o pai do Gatito, Benítez, nossa senhora, o que tem de jogador no Internacional, e nós vamos aqui montar mais tarde o melhor time, na nossa opinião, do Internacional de todos os tempos. Muitas feras, hein, Abel Neto? Nossa senhora, já comecei a pensar aqui. Já pensou uma zaga com Figueroa e Gamarra? Meu amigo, que coisa linda, Nossa hein? senhora. Essa é difícil de passar, hein? E olha, e teria poucas faltas e muita categoria. Mas tem muita gente, é só a gente pensar nos títulos brasileiros do Internacional, 75, 76, Libertadores, Mundial. Como deixar de fora Fernandão, Sobis, Pato? Pode colocar uns 20 jogadores? Podemos, a gente dá um jeito aqui. Mas, por exemplo, você pode formar aí um trio de zaga botando o Mauro Galvão no meio do Figueiredo e do Gamarra, tá bom ou não? Nossa senhora, 3 zagueiros, sensacional. Aliás, como o Mauro Galvão jogou com 3 zagueiros, a Copa do Mundo de 90 com o Lazzaroni, né? Por que não formar 3-5-2 pro Colorado? O Falcão, o Caçapava ali no meio de campo, D'Alessandro, tem como deixar o D'Alessandro de fora. Mário Sérgio, tô quase chegando nos 11 aí, hein? Rapaz, é verdade, tem o grande D'Alessandro, meu Deus do céu, e que continua, né, fazendo história no Internacional. Inter, de tantas glórias, de tanta tradição, é aniversariante do dia, Eugênio Leal.
Aqui, em homenagem, ó. Falando do Inter, tem que levar no Gabiru, gente. Ou não? Gabiru, é verdade. Gabiru. É isso aí. É verdade. Aliás, é o gol mais importante da história do Inter, né? É isso. O gol do título mundial. Em jogada do Yarley, né? O Yarley que preparou aquela jogada para o Adriano Gabiru finalizar na final contra o Barcelona. É verdade, que história rica, hein? Mais tarde, hein? A gente vai eleger aqui o melhor Inter de todos os tempos. E o treinador, também treinadores marcantes, hein, Silva Júnior? Abel Braga, Enio Andrade, muita gente boa, hein? Sim, são muitos nomes, João. São muitos nomes que fazem parte. Parabéns, né? Parabéns a toda a coletividade colorada, mais um aniversário de um dos clubes mais importantes do nosso futebol brasileiro. Eu, lamentavelmente, né, sou de 77, então não vi aquele Inter dos anos 70. Mas eu me lembro, João, daquele timaço. Aliás, foram 2 anos que o Inter faltou sorte. Faltou sorte com o Inter chegando a 2 finais de Campeonato Brasileiro ou Copa União, como queiram. Em 87, perdendo o título para o Flamengo. Em 88, perdendo o título para o Bahia. Aquele time que tinha o Tafarel, que tinha o Luiz Carlos Vinck, que tinha Amarildo no ataque. Aquele Inter, no finalzinho dos anos 80, finalista em 2 anos consecutivos da Copa União, me encantava e me encantava muito. Era um time extremamente forte na defesa, lembra, Johnny? Lembro. Olha, realmente são muitas memórias, muitas lembranças do Internacional. Quer ver um cara que eu me lembrei agora aqui, rapaz, que jogou demais no Internacional? Jair, o Príncipe. O Jajá, que depois brilhou também no Penharol, do nosso querido Eugênio Leal. Como jogava bola o Jair, rapaz. Fez um gol entre Penharol e Flamengo no Maracanã, semifinal da Libertadores de 82, e acabou tirando o Flamengo naquela oportunidade, Penharol. Jair, outro jogador extraordinário também. Grande Inter, hein? Faz parte, e como faz parte da história do nosso futebol, Rodrigo Cassino. Faz grande parte, sim. Uma parte importantíssima da história do futebol brasileiro. Eu tô mais ou menos com o Silva Júnior, eu sou 75, né? Nasci em 1975. Então aquele Internacional do final dos anos 80 me marcou muito, principalmente o time vice-campeão brasileiro, quando perde para o Bahia. A decisão Bahia do Bobô, né? Que desequilibrou e foi um dos grandes responsáveis por aquele título do Bahia. Mas aquele ataque, Maurício, Nilson e o Edu Lima, era um ataque muito forte daquela equipe. O Amarildo já tinha ido para o futebol italiano, para Lazio, da Itália. Então, realmente foi um Internacional muito forte. Agora, quanto ao time de todos os tempos, eu montaria esse time com 3 zagueiros também. Até porque o técnico, na minha opinião, deveria ser o Rubens Minelli, bicampeão pelo Internacional 75, 76. Mas, com dor no coração, vou discordar de um nome nessa zaga. A minha zaga teria Marinho Pérez comandando ali a linha de impedimento como um líbero, Gamarra e Figueroa. O Mauro Galvão deveria ficar no banco de reserva, mas repito, com dor no coração, porque o Mauro Galvão, um dos maiores zagueiros que eu vi atuar, um injustiçado quando criticado pelas atuações dele na Copa do Mundo de 1990. Jogou muito no Inter, jogou muito no time do Botafogo, jogou muito também no Vasco da Gama, o Mauro Galvão. Mas nesse trio de zaga do Internacional, eu não colocaria o Mauro Galvão não, viu? Muito bem. Ô, Cassino, eu tô vendo aí que na sua estante, atrás de você, né, tem um livro e a gente sempre deve ler, deve estimular o hábito da leitura e a gente tem que aproveitar cada vez mais esse momento de confinamento para a gente aprimorar ainda mais isso que deve ser um hábito da leitura, né? E eu tô vendo que aí atrás de você, eu não sei se você vai conseguir pegar, mas você pode mostrar, tem um livro que eu já li e que eu recomendo. Tá lá, ó, em azul, 1982, um livro escrito por você. Fala dessa obra aí, Cassino!
Oh, que honra, que legal. 1982, o ano do Tetra. O título já é um spoiler, né? 82 marcou demais a minha geração de muita gente. Eu tinha 7 anos de idade naquela Copa do Mundo e eu lembro da tristeza da minha falecida mãe, do meu falecido pai, quando o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo, e era uma geração espetacular. E muita gente fala assim, mas aquela seleção não ganhou de ninguém, né? Porque ganhou só da União Soviética, a Argentina já não estava lá essas coisas. Mas na fase preparatória, a seleção brasileira enfrentou as principais seleções do mundo. União Soviética, quando perdeu até no Maracanã, ganhou da França em Paris, ganhou da Inglaterra em Wembley, ganhou da Espanha, que era anfitriã, ganhou de todo mundo. A única seleção que o Brasil não enfrentou na fase preparatória foi quem? Foi a seleção da Itália, e aí enfrentou a Itália, que estava numa crise danada, mas tinha ótimos jogadores, era um time muito técnico, que sabia já naquela época se defender muito bem, e acabou sendo derrotado. Aí eu tentei fazer o seguinte, dar uma mudadinha nessa história aí para trazer um pouco de felicidade, né, para essa galera que é apaixonada pela seleção de 1982. Aí o resultado está aqui no livro, 1982, o ano do Tetra. Boa, mostra a capa aí de novo, Cassino. Eu recomendo, hein? Recomendo. Já li, muito legal. Para quem não viveu aquela época, conhecer mais detalhes. Para quem viveu, relembrar e conhecer outros lances da tragédia do Sarriá para nós brasileiros. Muito bom. Parabéns, Cassino, aí, pela sua obra que nós recomendamos aqui no nosso EF. Vamos ler, gente. Ler faz muito bem. É uma viagem extremamente saudável. Leia ao máximo possível. Aproveite, caso você não tenha o hábito de ler, essa quarentena para criar o hábito da leitura. 1982, o ano do Tetra. Olha aqui, vamos entrar no assunto Flamengo e a gente começa no final do programa a nossa votação aqui do Duelo Fox. Qual atacante você prefere, Adriano Imperador ou Gabigol? Meus amigos e minhas amigas do Brasil, neste momento a enquete tem a seguinte parcial. Olha só o tamanho da encrenca aqui, hein? Adriano Imperador tem 47% dos votos. E Gabigol tem 53%. Tá pau a pau, tá equilibradíssimo. Ainda temos aí mais 2 horas e 15 de programa pela frente. E você pode participar, votar à vontade. Tá lá no meu Twitter, né? Procure aí João Guilherme no Twitter, João Guilherme sem o E, Fox. E também Fox Sports Brasil, tá lá no meu Twitter a enquete, o nosso Duelo Fox de hoje. Mais tarde os amigos vão opinar. Mas agora uma notícia importante, muito importante, e principalmente para o torcedor do Flamengo. A informação que vem de Portugal é que a conversa entre Flamengo e Jorge Jesus, ela está muito avançada, mas muito avançada mesmo. E hoje já dá para dizer que Jorge Jesus não ficar no Flamengo seria uma grande surpresa. O negócio caminha muito bem, as partes estão se entendendo, conscientes da dificuldade que a crise imposta pelo coronavírus impôs a todos, e a conversa está muito forte. A probabilidade é mínima, Silva Júnior, de Jorge Jesus não continuar no Flamengo. Essa é a informação que chega de Portugal. E isso se confirmando é uma excelente notícia para o torcedor do Flamengo, evidente. Até porque alguns rumores apontando um possível interesse do Porto no técnico Jorge Jesus. Então, sendo que essa informação vem de Portugal, que as negociações entre Flamengo e o Mister estão avançadas para a permanência do técnico português, eu acho que o torcedor do Flamengo se anima para quando a vida, para quando a nossa rotina voltar ao normal, né, João? Porque aí é uma sequência de um trabalho que deve ser reconhecido, valorizado. Afinal de contas, eu acho que poucas vezes se viu no futebol mundial em tão pouco tempo. Eu confesso, né, que não me recordo de em pouco tempo
poucos meses de trabalho, um técnico chegar e conquistar o que conquistou e conquistar toda uma torcida, inegavelmente a maior torcida do Brasil, virando ídolo, tendo seu nome cantado, gritado no Maracanã e em tantos outros estádios, eu não me lembro. Então, é uma notícia que realmente deixa o torcedor rubro-negro animado, e não é por menos, né, João? Sem dúvida. Você acha que a turma boa lá que está sempre nos acompanhando da Fla Limeira, torcida organizada do Mengão, lá em Limeira, a capital da Laranja, o pessoal tá feliz agora lá, Silva Júnior? O que você acha, hein? Se isso for confirmado, vai ter foguetório e tudo, viu, João? Não há dúvidas disso. Não tenha dúvida. Aí tem impressão de todas as embaixadas, consulados, torcidas e torcedores do Flamengo, Brasil afora e mundo afora, vibrando. Eugênio, a informação é essa, assim, a coisa está bem adiantada, não está confirmada, mas a possibilidade maior é que realmente o Jesus permaneça. O que esperar dessa sequência de trabalho, Eugênio? Esperar sucesso, né, João? Porque foi tudo o que o Flamengo obteve desde que o Jorge Jesus chegou. Claro que a gente não sabe quais vão ser os efeitos dessa crise da pandemia, não só no Flamengo, né, como no mundo como um todo. Então, você interrompeu tudo, parou tudo e vai recomeçar. Claro que o Flamengo recomeça com um grande elenco, com um grande treinador, com uma torcida que vai estar com muita saudade de ver o time em campo. Mas a tendência é que todos os times, não só o Flamengo, demorem um tempinho para que consigam reencontrar o ritmo do futebol que vinham apresentando, né? Mas ele permanecendo, e eu acho que o Jorge Jesus deu sinais desse interesse dele permanecer essa semana no post que ele fez nas redes sociais, né? Dizendo que tem revisto os jogos do Flamengo desse ano, que sente saudade dos treinos do Ninho do Urubu, ou seja, ele está com a cabeça voltada para o Flamengo. E, veja bem, ele está analisando coisa que ele não tinha tempo para fazer com um jogo em cima do outro, tão detalhadamente os jogos do Flamengo. Vendo o que ele pode ajustar, o que ele pode melhorar, e na volta, acho que ele vai estar com muita disposição. O Flamengo recupere, quem sabe até supere o nível de futebol que vem apresentando, que já era o melhor do Brasil e da América do Sul. Por consequência também, o Flamengo é também campeão da Libertadores. É isso aí. Ele vem dando pistas realmente, né, Abel? De que há um envolvimento muito grande dele pelo projeto Flamengo, pelo Flamengo. Foi um casamento perfeito, um amor à primeira vista. A diferença era na parte financeira realmente, e parece que isso começa a chegar a um ponto comum aí, Abel. É verdade, João, e eu analisaria 3 aspectos aí para pensar nessa permanência do Jorge Jesus. Um deles, obviamente, o aspecto financeiro, inclusive quando ele esteve no Aqui com Benji, ele falou que a única coisa que poderia atrapalhar essas negociações ou tirá-lo do Flamengo seria realmente o aspecto financeiro. Pode ser que ele não venha a ganhar os 7 ou 8 milhões de euros que ganhava quando era técnico lá no Benfica, em Portugal, mas certamente vai ser muito bem remunerado, pode chegar próximo disso. O outro aspecto seria o aspecto profissional. Aspecto profissional, vamos falar de futebol, de bola, onde ele conseguiria a possibilidade de ter um time com tantas estrelas, com possibilidade de tantos títulos, de chegar mais uma vez a um campeonato mundial. Só nos grandes da Europa, que dificilmente, pelo que a gente tem acompanhado e pelo que a gente tem visto, ele receberia um convite. Tem interesses de time de Portugal, mas mesmo nos grandes, Porto, Benfica, Sporting, dificilmente ele conseguiria, como ele tem a possibilidade no Flamengo, de chegar a um Mundial. Uma terceira seria a parte emocional, né, que eu analisaria. A parte emocional em que sentido? A saudade de Portugal, da família, etc e tal. Ele já disse isso quando ele estava aqui no Brasil, já externou esse sentimento que ele tem. Ao mesmo tempo, o Eugênio lembrou bem, essa semana ele fez um post lá nas redes sociais,
falando da saudade daqui, do Brasil, a saudade do CT do Ninho do Urubu, a saudade do calor da torcida rubro-negra. Quer dizer, acho que tudo leva a crer, dificilmente o Jorge Jesus não vai renovar esse contrato com o Flamengo. Só para completar, você falou de leitura, de livros, de aproveitar, já li também o livro do Rodrigo Cassino, 1982, muito bom. E já que estamos falando de Jesus e Jorge Jesus, olha aqui, ó. Comecei a ler esse aqui ontem, já estou na metade, uma leitura muito gostosa, rapidinho você vai terminar. Luiz Garcia, um português que escreveu, que traz para a gente informações e muito da história desse técnico que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, no Flamengo. Ah, excelente, Abel. Bela dica. Eu li também já nesse período, já terminei a biografia que foi lançada, né, no final do ano passado aqui no Brasil e que, inclusive, a renda da venda desse livro é para um hospital do câncer aqui da cidade do Rio de Janeiro. Também é muito interessante, é uma biografia, né, do Jorge Jesus, e a gente conhece mais detalhes da vida, vai entendendo algumas situações, por que ele ficou em Portugal tanto tempo, por que ele demorou para chegar numa equipe grande tanto tempo. É muito interessante, é uma história realmente excelente, que vale a pena procurar pesquisar e a gente entende melhor, né, o porquê que ele está fazendo tanto sucesso aqui no Brasil. Agora, um outro ponto importante, ajustes no elenco estão sendo feitos aí em todos os times. Mas como estamos falando de Flamengo, o Berrio é um jogador que hoje ele não está nas preferências do Jorge Jesus no time do Flamengo. E tem algumas equipes interessadas nele. Uma delas, o América do México, que já declarou que o Berrio é um jogador que interessa e pode ir para lá. O Coritiba, que há algum tempo vem tentando a contratação do Berrio, e o Santos também estaria interessado na contratação do Berrio. O Berrio é um jogador que poderia arrumar um espaço nesse elenco do Flamengo ou não, Cassino? Ele tem realmente que ir para outro lugar e indo para um outro time ele pode ser um jogador importante. Qual é a sua avaliação, Cassino? Olha, João, atualmente está difícil para o Berrio se criar ali no Flamengo, né? Até pelas contratações que o Flamengo conseguiu para essa temporada, a chegada do Pedro Rocha, que foi pouco utilizado ainda. Ele chegou a treinar até algumas vezes como ala pela direita, mas não foi utilizado e não creio, né, que seja o perfil do Berrio ser um jogador para atuar como um ala pelo setor direito. Aí, uma possível transferência dele vai muito pelo projeto pessoal do jogador. Por quê? No Flamengo, ele mesmo não sendo utilizado, ele sabe que todo dia 10 o din-din tá ali na conta. Mas será que ele é um cara acomodado, que ele está acomodado? Que não incomoda o Berrio ficar no banco de reservas? Se esse banco de reservas, se o fato de não jogar o incomodar, aí sim ele pode procurar outros ares. Coritiba, time que já foi campeão brasileiro, um time que é bem organizado atualmente, pode ser uma boa. Lá certamente ele vai ser titular. O Santos não está num grande momento financeiro já tem algum tempo. E lá também, de repente, ele vai ter que disputar posição pelo setor direito, com o Marinho, pelo setor esquerdo, com o Soteldo. Será que seria uma boa ele sair do banco de um time onde ele recebe em dia, que é bem organizado financeiramente, para ir para a reserva de um outro que não é tão bem organizado assim? E no México, como é que tá o América? Todo mundo sabe, no México, todo mundo, pelo menos os grandes times, tem muito din-din. Só como é que vai ser a situação lá? Como é que vai ser a exposição do Berrio até em termos de seleção colombiana? Então fica uma incógnita, um ponto de interrogação. Eu, se fosse o Berrio, iria ou para o Coritiba ou para o Santos, mesmo com o Santos tendo problemas financeiros, porque ficar no banco de reservas não é um negócio que me agrada não, e nunca me agradou nos meus tempos de peladeiro aqui na Zona Sul de São Paulo, viu? Ô Abel, o Berrio chegando, por exemplo, no Santos com o Gesualdo, você acha que ele teria condições de ser titular da equipe do Santos? Olha, hoje ele iria disputar posição ali, porque tem o Soteldo,
Duas das estrelas do Santos, principalmente no segundo semestre do ano passado, com o Sampaoli, o Santos que foi vice-campeão brasileiro, o Soteldo pelo lado esquerdo e o Marinho pelo lado direito, né? Então são dois jogadores, como a gente diz hoje, né? Antigamente era ponta, 2 jogadores de lado de campo que vestiram muito bem a camisa do Santos, tem jogado bem pelo Santos. O Marinho agora voltando de uma lesão, né? Quando parou aí, quando os jogos foram paralisados, os campeonatos por causa do coronavírus, o Marinho ainda se recuperava de uma lesão. Mas eu acho que o Berrio teria muito mais chance, sim, como disse o Cassino, no Santos, por exemplo, ou no próprio Curitiba. E aí vai depender muito do que ele pensa da vida dele. Eu raciocinei exatamente como o Cassino. Ele quer continuar no time que vai estar sempre disputando os maiores títulos, mas que dificilmente ele vai ter oportunidade, porque o Cassino lembrou bem do Pedro Rocha, o próprio Michael que chegou, tem Bruno Henrique, o Everton Ribeiro joga ali pelos lados também, tem muita gente no Flamengo, sempre tem muita gente no Flamengo, fora os garotos que podem subir e sempre com muita qualidade. O Santos, o elenco é muito mais reduzido, né? Então, eu acho que ele chegaria com muito mais chances de jogar. Não sei se chegaria para ser titular hoje, mas com muito mais chances de participar, de estar entre os titulares, de ter uma sequência de jogos do que no Flamengo e no Curitiba também. Muito bem, olha, já quero ouvir a opinião do Eugênio e também do Silva Júnior sobre isso, mas vamos abrir aqui a nossa roda do expediente para trazer o Flávio Amêndola, repórter Fox Sports, que tem informações do Flamengo. É isso, Amêndola, bem-vindo! Tudo bem, João? Um abraço para você, para o pessoal que está ligado acompanhando aí mais uma edição do Expediente Futebol. A pergunta que fica é, será que o Berrio vai querer sair também, né? Porque ele já teve algumas propostas, preferiu não sair, mas fato é que o contrato dele se encerra no final deste ano e já na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato. Mas a outra questão é o salário, ganha pouco. Será que vai ter esse poderio financeiro para ter o Berrio, ou o Berrio vai aceitar uma redução salarial também para permanecer jogando no Brasil? É questão que a gente não sabe, mas certamente é tema para debate durante toda essa temporada, até porque ele não vem entrando muito, né, no Flamengo, agora atua com lateral direito, joga para ver se joga, embora a gente saiba que o Flamengo está muito bem servido, principalmente com o time titular, né? Os 11 principais jogadores vêm muito bem, obrigado. E seguindo falando do Flamengo, a direção também, como eu disse, está buscando do Diego Alves, tem a situação envolvendo o Rodrigo Caio, mas a principal delas é o Jorge Jesus. Não se sabe ainda se o Jesus permanecerá ou não no Flamengo. Os burburinhos lá de Portugal é de que o Porto poderia fazer uma oferta para estar com o Jorge na temporada, e o Flamengo ainda não tem decidido esse acordo com o Mister. A tendência é que isso aconteça nas próximas semanas, quando as duas partes voltem a tratar, mas ainda existe aquela situação financeira, João. O Jesus quer X, o Flamengo quer X menos Y, e aí vai precisar chegar nesse entendimento, mas, ao que tudo indica, isso vai acontecer o quanto antes, principalmente pelo carinho que o Jorge Jesus tem aqui no Flamengo, os torcedores, até mesmo a imprensa tem sendo muito carinhosa com ele em alguns momentos, até porque o time vem ganhando, então não tenho o que dizer de ruim dessa equipe que ele vem treinando. Mas o Flamengo agora de olhos abertos com essa possibilidade do Porto formalizar uma proposta a Jesus, embora também o Jesus já tenha dito que deseja voltar ao Mundial de Clubes. E aí fica uma outra pergunta: será que essa volta ao Mundial de Clubes fica mais fácil ou menos complicada dirigindo o Flamengo, conquistando mais uma vez a Libertadores, dirigindo o Flamengo? Quem sabe se o Azarão está Champions League, a equipe do Porto hoje está abaixo das principais equipes. Mas são cenas dos próximos capítulos. É isso aí, muito bem, é isso aí. Valeu, Amêndola, deu para entender aí um pouco o que o Amêndola passou, né? Informações sobre o Jorge Jesus. O Porto realmente é um time que tem interesse na contratação dele, e o Jorge Jesus dirigiu o Benfica, dirigiu o Sporting, mas nunca dirigiu o Porto. Então ele fecharia, né, essa trinca de ponta do futebol de Portugal, que é o país dele, a terra dele. Vamos aguardar, mas a coisa está realmente muito bem encaminhada para que Jorge Jesus permaneça. Não se sabe se até o final de 2020
ou até o final de 2021. É a ideia da direção do Flamengo, que ele fique até o final de 2021, quando terminará o mandato de Rodolfo Landim. Qualquer novidade a gente traz para você. Mas vamos trazer de novo o assunto Berrio aqui, porque aí envolve Santos, envolve Coritiba, outras equipes que estão monitorando aí a situação do jogador. O América do México também tem interesse nele, a imprensa mexicana confirma isso, para o lugar do Ibarra, que é um atacante que foi negociado e que o América está buscando uma reposição. Eugênio, e a situação do Berrio, hein, aí no mercado da bola? Eu acho que é interessante para ele sair do Flamengo e para o Flamengo que ele saia. Assim abre espaço para outros jogadores no elenco que eu vejo que tem mais potencial. O Berrio foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional, ele nem começou aquela campanha como titular absoluto, né? Ele era reserva, foi entrando e acabou terminando a competição entre os considerados titulares. Mas no Flamengo o Berrio não aconteceu, João. A verdade é essa, ele já está há algum tempo no clube e ele nunca se firmou. Ele teve um grande momento, que foi naquele jogo com o Botafogo, na Copa do Brasil. Você vai lembrar disso, que ele faz uma jogada fantástica na linha de fundo. Se não me engano, o Diego faz o gol logo na sequência. E ponto. Fora isso, é um jogador de velocidade, de força física, mas que contribuiu pouco para o Flamengo. Acho que já encerrou um ciclo. E para ele é importante agora buscar novos ares. Um time onde ele tenha espaço para jogar. Talvez esse time seja o Coritiba, não acredito que seja o Santos. Talvez seja interessante para ele ir para o futebol mexicano, onde há muitos sul-americanos, e o América é um time de ponta. O América é o time mais rico, ou um dos mais ricos do futebol mexicano, está sempre disputando o campeonato mexicano, os títulos internacionais, a Conca Champions. É um time de muito poder financeiro, então seria interessante para ele. Acho que lá talvez ele tivesse mais espaço do que tem no Flamengo hoje. Para ele hoje, fica muito claro que o fato dele não ter espaço no Flamengo é que ele começou a ser testado como lateral. Não é dele ser lateral. Então, seria muito interessante para o Flamengo, para que dê espaço a outros jogadores dentro da sua folha salarial e dentro de campo mesmo, e também para o Berrio, que ele mudasse de ares já a partir agora da volta do futebol. Silva Júnior, parece, né, não está confirmado, pode ser que ele continue, mas há uma chance aí do Berrio estar indo para um outro destino, Silva Júnior. Pois é, João, meus amigos, eu acho que é bom para todo mundo, porque vamos ser simples, né? O Flamengo tem o time A, que a gente já conhece, tem o time B, o Berrio, se entrar, entra no terceiro time do Flamengo. Então será que não é hora e momento na própria carreira do atleta de ele buscar novos ares, de tentar o seu espaço, porque no time do Flamengo nem no segundo time ele entra. Então eu acho que vai ser bom para o Flamengo, vai ser bom para o Berrio e de repente a equipe que contratá-lo também possa ganhar uma peça importante para o seu elenco, ele possa conseguir, né, desempenhar melhor o seu futebol atuando em outra equipe, porque no Flamengo, com esse elenco já reforçado em relação ao ano passado, a temporada passada, ele não tem espaço nem na segunda equipe, viu, João? É isso aí. Ô, Silva Júnior, e não é só o Flamengo que tem um grande elenco, não. O Fox Sports também tem. E a gente vai rodando esse nosso elenco, vai colocando a galera para girar aqui no Expediente Futebol. Por isso, Silva, eu te dou um grande abraço, me despeço de você. E o José Ilan vem aí daqui a pouquinho aqui no Expediente Futebol. Muito bom ter você aqui em Furacão do Brasil, o Furacão dos Narradores Esportivos. Valeu, Silva! João, abraço, gente, sempre um prazer, saudade de todos vocês, mas nesse contato aqui, jogando em casa, a gente consegue, né, pelo menos, amenizar um pouquinho aqui o coração. Até breve, amigos, grande abraço! Boa!
Até breve, Silva. Aquele cafezinho no corredor ali da emissora, hein? Que um passa, fala com o outro. Ô, rapaz, tudo bem? Amanhã estamos no jogo junto, é isso aí, aquela notícia, aquilo outro e tal. Ei, saudades dos nossos encontros. Em breve estaremos todos juntos, né? Cada um fazendo a sua parte, como nós estamos fazendo, colabora para que esse processo todo seja antecipado. Muito obrigado, Silva Júnior, que esteve conosco aqui no Expediente. Já vai chegar o José Ilan. E eu vou dar um F5 aqui na tela do meu computador para ver como está a enquete e o nosso duelo Fox de hoje. O Tanque Alviverde, o Edinho e o Rogerinho Vascaíno Filgueiras estão comigo na produção do programa e estão empolgados com a nossa enquete aqui. Já votaram, um votou no Adriano, outro votou no Gabigol, e tem muita gente fazendo isso. Olha, no momento, nós temos 1.784 votos, restando aí pouco menos de 2 horas para o final do programa. 52,9% para Gabigol, 47,1% para o Imperador. Ou seja, ó, tá pau a pau. É o Duelo Fox que você participa aqui na nossa hashtag. Quem será que vai ganhar, hein? Adriano Imperador ou Gabigol? Participe conosco. Daqui a pouquinho nós vamos ter um convidado, um jogador do Fluminense, que vai conversar com a gente. E também, já, notícias do Vasco da Gama com o Everton Souza. Falando em Vasco, ô Eugênio, o Ramon Menezes foi apresentado ontem por motivos de força maior. Todos compreendemos, né? Online, né? Tudo agora é online. Estamos loucos para voltar também ao mundo offline, mas ainda estamos online e é muito bom também. E o Ramon foi apresentado dessa forma ontem como treinador vascaíno e o grupo, Eugênio, de jogadores do Vasco recebeu muito bem essa indicação do Ramon, Eugênio. Porque o Ramon já estava ali no dia a dia, né, com esse grupo, já vinha trabalhando com os atletas,